Depois de cumprir a primeira etapa de sua missão, como defensor dos direitos das gentes, dando a conhecer o Cristo ressuscitado nas terras da Ásia Menor, atendendo mais uma vez às determinações do Espírito Jesus, Paulo de Tarso se encaminharia para a Macedônia, porta de entrada da Europa, onde enfrentaria, além do radicalismo religioso e o dogmatismo dos seus ex-confrades da tradição hebraica, o orgulho e a vaidade intelectual dos ilustrados pensadores daquele antigo império de Alexandre o Grande. Naquelas terras, notáveis desde o século IV a.C. por ter sido berço dos mais requintados filósofos, depois de uma passagem fenomenal por Filipos, onde manifestara mais uma vez as potências da sua faculdade mediúnica para a realização de efeitos morais e fisiológicos, quando libertou uma pitonisa escrava da exploração financeira de seus proprietários, Paulo seria impulsionado para a cidade de Tessalônica, antigo campo de trabalho de Aristóteles, o filósofo nascido na vizinha cidade de Estagira. A partir dessa região, os dons intelectuais e o conhecimento filosófico de Paulo de Tarso seriam colocados à prova, pois Tessalônica fora sede governamental de Alexandre Magno, o jovem imperador que, expandindo os territórios do reino de seu pai, Felipe da Macedônia, desde o mar Adriático até a Índia, estabeleceu uma profunda mudança na cultura e religião do mundo antigo, levando para a Ásia os padrões arquitetônicos gregos e trazendo para a Europa as mais antigas tradições filosóficas e religiosas, realizando assim o mais significativo movimento cultural da antiguidade, o helenismo. Entre as cidades beneficiadas com aquela política expansionista cultural grega, se encontrava Tarsus, um dos pilares culturais de Alexandre Magno, onde 3 séculos depois, um jovem fariseu de nome Saulo se formaria filósofo, sem imaginar que dentro em breve ele enfrentaria sua maior e mais desafiadora batalha intelectual, atendendo à orientação do Espírito Jesus para divulgar a mensagem do Cristo nas antigas terras do famoso conquistador, uma vez que elas eram o berço intelectual de Aristóteles, o mais completo filósofo da antiguidade. Logo ao chegar em Tessalônica, como nas outras cidades já percorridas, Paulo buscou o ambiente cultural religioso das sinagogas, formulando suas prédicas em nome do Cristo, debatendo com os judeus a partir das Escrituras para, logo em seguida, testemunhar-lhes a ressurreição e os fenomenais eventos da Boa Nova que demonstravam ser aquele Jesus de Nazaré, o Messias prometido. Segundo o relato de Lucas em o Atos dos Apóstolos, Paulo explicou-lhes e demonstrou-lhes que era preciso que o Cristo sofresse e depois ressurgisse dentre os mortos. E o Cristo, dizia ele, é este Jesus que eu vos anuncio. Alguns dentre eles se convenceram e se uniram a Paulo e Silas, assim como grande multidão de adoradores de Deus e gregos, bem como não poucas das mulheres. Este sucesso do apóstolo ao conquistar número significativo de prosélitos para a verdade do Cristo em Tessalônica provocou nova onda de ciúmes nos adeptos judeus, que, assim como os religiosos de Filipos, tumultuando a cidade, iniciaram violenta perseguição aos pregadores Paulo e Silas. Não os encontrando, vingaram-se deles caindo sobre um cidadão tessalônico recém-convertido por Paulo, Jasão, e os membros da sua família, prendendo-os sob falsas acusações de sedição contra os interesses do César e por haverem acolhido aqueles pregadores que andaram revolucionando o mundo inteiro. Cientes dessa nova armadilha engendrada pelos cidadãos judeus de Tessalônica,
Paulo e Silas são conduzidos pelos adeptos cristãos para a vizinha cidade de Bereia, onde o testemunho do apóstolo seria recebido pelos frequentadores da sinagoga ainda com mais entusiasmo, uma vez que, segundo Lucas, os sentimentos dos judeus de Bereia eram mais nobres em relação aos de Tessalônica. Por isso, muitos dentre eles tornaram-se crentes, também dentre as mulheres gregas de alta posição, e não poucos homens. O novo sucesso do apóstolo na demonstração de Jesus de Nazaré como o Messias prometido não passaria desapercebido daquela legião espiritual trevosa que lutava contra a divulgação dessa boa nova. Assim, intensificando sua perseguição nefasta aos apóstolos, os espíritos inimigos do Cristo mobilizaram os invejosos cidadãos judeus de Tessalônica que, partindo para Bereia, instigaram novamente a multidão contra os pregadores, fazendo com que Paulo fugisse até ao mar e de lá, após despedir-se de Silas e Timóteo, combinando aguardá-los no novo destino, se encaminhasse para Atenas. Na capital da filosofia, Paulo teria o seu apostolado testado de forma ainda mais dura, pois, se até então, em todas as cidades onde pregou a boa nova do Cristo, o seu desafio maior foi sobreviver às injustiças daquela nefasta nuvem de testemunhas, que sempre culminaram em prisões, açoites, injúrias morais. Na cidade dos filósofos, sua humilhação dar-se-ia no campo dos sentimentos. Atenas não era somente a metrópole dos deuses, mas, igualmente, era a capital cultural do mundo romano, gozando do prestígio conquistado nos últimos 4 séculos, onde se concentrava a mais numerosa e diversificada universidade filosófica, sendo a sede das mais famosas escolas de filosofia da Grécia Clássica, a Academia de Platão e o Liceu de Aristóteles. Por isso, Paulo agasalhava desde muito tempo o desejo de conquistar para o Cristo aquela intelectualizada metrópole. Esta era a oportunidade por ele tão ansiada. A cidade dos templos lustrosos fervilhava de cultura e de religião, revelando em cada canto das suas agitadas vielas um altar dedicado aos inúmeros deuses, tanto do panteão grego quanto dos atuais conquistadores romanos. Não menos numerosos eram os judeus em Atenas, sempre manifestando de forma ostensiva os seus costumes religiosos entre os pagãos atenienses e debatendo as escrituras no ambiente das suas herméticas sinagogas. Enquanto os esperava em Atenas, seu espírito inflamava-se dentro dele ao ver a cidade cheia de ídolos. Disputava, por isso, na sinagoga com os judeus e com os adoradores de Deus, e, na ágora, a qualquer hora do dia, com os que a frequentavam. Até mesmo alguns filósofos epicureus e estoicos o abordavam, e alguns diziam: "Que quer dizer este tagarela?" E outros: "Parece um pregador de divindades estrangeiras." Isto porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. O sucesso da pregação de Paulo na Ágora, a praça pública ateniense, onde se concentravam, além do comércio, os mais exaltados debates políticos e os mais refinados discursos intelectuais, chamaram a atenção de um renomado filósofo, Dionísio, ilustre membro do Areópago, a mais alta corte política e filosófica daquela cidade, instalado num luxuoso templo dedicado ao deus Ares, aos pés do sublime Pártenon dedicado à deusa Atena. Impressionado com o discurso de Paulo, Dionísio, gozando de prestígio entre seus pares, conduz o apóstolo dos gentios para proferir o tão ansiado discurso perante a elite cultural e religiosa do antigo mundo greco-romano. A tradição filosófica ateniense
notabilizara-se há séculos impulsionada pelos famosos diálogos morais de Sócrates e pelos ensinos de Platão e Aristóteles. Foi sobre a filosofia do velho pensador ateniense que Platão desenvolveu uma epistemologia assente no princípio da pré-existência e transmigração das almas, registrando esta ciência do conhecimento socrático no seu livro Fédon, no qual o mais sábio dos homens demonstra a realidade da reencarnação ao parturiar conhecimentos inatos de um escravo de propriedade do nobre jovem que dá nome ao texto. No mundo helênico, o princípio da pré-existência e transmigração das almas era defendido como fundamentação científica para o conhecimento no período denominado pré-socrático, quando os filósofos Tales de Mileto, Pitágoras de Samos e Heráclito de Éfesos, todos oriundos da Ásia Menor, atual Turquia, interpretaram a mitologia grega sob as luzes da milenar filosofia vedântica da Índia, estabelecendo as bases para o pensamento ocidental que seria incrementado 5 séculos depois pelo cristianismo. Esta certeza sobre a reencarnação dos espíritos permitiu ao filósofo Heráclito de Éfesos deduzir um dos seus mais refinados aforismos: imortais, mortais, mortais, imortais, vivendo da morte destes, mas morrendo a sua vida. Sri Aurobindo, filósofo indiano parceiro de Gandhi na Revolução de 1947, interpretando este hermético ensinamento do pensador de Éfesos sob as luzes das Upanishads, identifica nele o mesmo princípio vedântico da samsara. Heráclito afirma serem os deuses imortais nada mais que espíritos humanos já aperfeiçoados pela roda da reencarnação e que, portanto, não mais necessitariam renascer em novos corpos mortais. Por sua vez, os homens seriam os deuses mortais, espíritos ainda não totalmente purificados e que, por isso, necessitam da experiência reencarnatória para a evolução, o que é para eles a morte da consciência pregressa pela prisão corporal. Na ilha de Samos, situada na Ásia Menor, nasceu Pitágoras, um dos mais renomados filósofos da antiguidade. Depois de adquirir fama como matemático e de ensinar por todo o mundo grego os mesmos conhecimentos teóricos sobre a pré-existência e transmigração das almas, a mesma filosofia da reencarnação, Pitágoras mudou-se para a cidade de Crotona, na Itália, onde fundou uma escola que se notabilizou por realizar, como prática filosófica, reuniões de médiuns para se comunicarem com os daimons, os espíritos desencarnados, repetindo a mesma hermética tradição brahmanista indiana. Sócrates, herdeiro da tradição filosófica de Tales de Mileto, Pitágoras de Samos e Heráclito de Éfesos, vivia com a consciência dessa realidade humana e sob uma fé incondicional nas orientações do seu daimon, o seu espírito protetor. A confiança do filósofo na comunicação espiritual era tamanha que, poucos minutos após receber sua sentença de morte, justificando os termos da defesa que apresentara diante dos julgadores que o condenaram, assim falou o velho filósofo ateniense: o que me ocorreu, senhores juízes, a vós é que chamo o contínuo de juízes, foi algo prodigioso. A usual inspiração, a da divindade, sempre foi rigorosamente assídua em opor-se às ações mínimas quando eu ia cometer um erro. Agora, porém, acaba de me ocorrer o que vós estáis vendo, o que se poderia considerar, e há quem o faça, como o maior dos males. Mas a advertência divina não se me opôs de manhã, ao sair de casa,
nem enquanto subia aqui para o tribunal, nem quando ia dizer alguma coisa. No entanto, quantas vezes ela me conteve em meio de outros discursos. Mas hoje não se me opôs vez alguma no decorrer do julgamento, em nenhuma ação ou palavra. A que devo atribuir isso? Vou dizer-vos: é bem possível que seja um bem para mim o que aconteceu, e não é obrigatório acreditar que a morte seja um mal. Disso tenho agora uma boa prova, porque a usual advertência não poderia deixar de opor-se se não fosse uma ação boa o que eu estava para praticar. Não foi por outro fundamento, senão por ser absolutamente consciente da reencarnação, que Sócrates enfrentou sua sentença de morte, afirmando perante os estupefatos membros do Areópago: Bem, é chegada a hora de partirmos. Eu para a morte, vós para a vida. Quem segue melhor destino, se eu, se vós, é segredo para todos, exceto para a divindade. Desde Tales, Pitágoras e Heráclito, este era o fundamento existencial humano preponderante no mundo helênico nos tempos de Sócrates, Platão e Aristóteles, a certeza da reencarnação. Ocorre que, 4 séculos depois, já nos tempos de Paulo de Tarso, prevalecia em Atenas os pensamentos estoico e epicurista, cujos adeptos, ouvindo seu discurso na ágora, abordaram o filósofo cristão solicitando esclarecimentos sobre aquela boa nova. A base do pensamento de Epicuro, filósofo nascido em Atenas por volta de 342 a.C., mas que crescera, tal como Pitágoras, na ilha de Samos, na Ásia Menor, é uma ontologia segundo a qual tudo o que existe é constituído a partir de matéria no estado original atômico, indivisível, tal como já pleiteara Demócrito da vizinha cidade de Mileto. Zenão de Cítio, fundador da escola estoica e oriundo do Chipre, tal qual Epicuro, elaborou uma forma de se pensar o ser humano que no helenismo ficou conhecido como naturalismo, ou seja, a essência de todo o ser é igualmente a matéria natural. Tais pensadores eram oriundos da Jônia, rica região da Ásia Menor situada entre a Ásia e a Europa, e rota do intenso comércio mantido com a China e a Índia. Esse intercâmbio comercial trouxe até os filósofos jônicos a já milenar filosofia vedântica indiana, fonte primária do pensamento atomista de Demócrito, Epicuro e de Zenão de Cítio. De acordo com Sri Aurobindo em sua obra Vida Divina, este pensamento naturalista de Epicuro e Zenão nada mais seria que uma vertente da filosofia Upanishad, denominada materialismo monista, segundo a qual a origem de todo o ser é a matéria ou a energia, pois da matéria todo o existente nasce, pela matéria ele cresce e à matéria ele retorna. Tanto a ontologia epicurista quanto a estoica têm, portanto, sua fonte primordial no pensamento vedântico indiano de vertente materialista, negando qualquer forma de transcendência ou espiritualismo, embora constituísse também uma ética para a pacificação do ser, visando o convívio ideal na polis. O Areópago, o Supremo Tribunal ateniense, onde 3 séculos antes Sócrates fora condenado, era agora constituído por uma elite política e filosófica epicurista e estoica, e que, portanto, perdera qualquer relação com o pensamento espiritualista reencarnacionista de Sócrates e Platão. Por isso, a nova ontologia do espírito pregada por Paulo de Tarso chocaria profundamente a mentalidade filosófica da Atenas do primeiro século da nova era cristã. Com o seu discurso na Ágora ateniense,
O filósofo cristão helenista não apenas retomava a ontologia do espírito socrático-platônica, como testemunhava de forma inédita na história da humanidade o fenômeno da ressurreição espiritual, através do qual um ser humano, 3 dias depois da morte do seu corpo, mostrou-se absolutamente vivo e autoconsciente da sua personalidade individual. Embora para Sócrates, Platão e Aristóteles este fenômeno nada teria de anormal, para os adeptos do epicurismo e do estoicismo dominantes na Atenas dos tempos de Paulo, isso era uma heresia intelectual, pois, segundo criam, depois da morte do corpo, o ser se transformava em nada. É também Lucas quem narra esse episódio de triste desfecho para o filósofo cristão no livro Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 19 a 34. Tomando-o então pela mão, conduziram-no ao Areópago, dizendo: Poderíamos saber qual é essa nova doutrina apresentada por ti? Pois são coisas estranhas que nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que isto quer dizer. Todos os atenienses, com efeito, e também os estrangeiros aí residentes, não se entretinham noutra coisa senão em dizer ou ouvir as últimas novidades. De pé, então, no meio do Areópago, Paulo falou: Cidadãos atenienses, vejo que, sob todos os aspectos, sois os mais religiosos dos homens. Pois, percorrendo a vossa cidade e observando monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição ao Deus desconhecido. Ora bem, o que adorais sem conhecer, isto venho eu anunciar-vos. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ele, que a todos dá a vida, respiração e tudo o mais. Tudo isto para que procurassem a divindade e, mesmo se as apalpadelas, se esforçassem por encontrá-las, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos, aliás, já disseram, porque somos de sua raça. Ora, se nós somos de raça divina, não podemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, à prata, ou à pedra, ou a uma escultura da arte e engenho humanos. Por isso, não levando em conta os tempos da ignorância, Deus agora notifica aos homens que todos e em toda parte se arrependam, porque Ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça por meio do homem a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos ao ressuscitá-lo dentre os mortos. Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar, enquanto outros diziam: A respeito disso te ouviremos outra vez. Foi assim que Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens, porém, aderiram a ele e tornaram-se crentes. Entre esses, achava-se Dionísio, o Areopagita, bem como uma mulher de nome Dâmaris, e ainda outros com eles. Tal como vinha suportando desde o seu furioso ataque contra os cristãos de Jerusalém, e durante todo o período de sua peregrinação apostolar em nome do Cristo que o conduzira até este momento em Atenas, Paulo sofreu também neste primeiro embate entre o intelectualismo acadêmico e a fé cristã os efeitos deletérios da influência nefasta dos espíritos inferiores no cotidiano da humanidade. Quem atentar para o comportamento dos doutores do Areópago perceberá com nitidez os sinais de uma obsessão espiritual coletiva pelo desrespeito e zombarias com que trataram o pensador cristão. Comportamento esse indigno de verdadeiros filósofos.
No entanto, esta que seria uma humilhante derrota para a retórica daquele ilustrado pregador cristão e refinado filósofo helenista, se tornaria a mais exemplar batalha do cristianismo para o enfrentamento do milenar materialismo, pois, dentro de poucas décadas, a filosofia espiritualista de Jesus dominaria as consciências daquele primeiro século. A zombaria enfrentada por Paulo da parte de uma pseudo-elite intelectual de Atenas é a mesma que foi retomada contemporaneamente a partir de Friedrich Nietzsche, pensador alemão cuja filosofia forneceu a matriz teórica da psicanálise freudiana, fonte primária de todo o equívoco materialista que dominou as academias europeias e americanas. Poucos filósofos das religiões já se deram conta de que, na verdade, esse debate é muito anterior ao próprio cristianismo e judaísmo, uma vez que a filosofia vedântica indiana é a base tanto do materialismo naturalista estoico e epicurista, quanto do teísmo criacionista judaico-cristão. De acordo com Sri Aurobindo, as Upanishads contêm o primeiro registro escrito sobre como Brahman, o Deus único das tradições indianas, criou todo o universo material e espiritual. Uma realidade omnipresente é a verdade de toda a vida e de toda a existência, seja absoluta ou relativa, corporal ou incorpórea, animada ou inanimada, inteligente ou não inteligente. Dessa realidade nascem todas as variações. Nela, todas as variações estão contidas e para ela todas as variações retornam. Brahman é o Alfa e o Ômega. Brahman é o Uno, fora do qual nenhum outro existe. Para Aurobindo, o Brahman é uma realidade omnipresente e não mais uma causa omnipresente de constantes ilusões. A mais alta experiência dessa realidade dentro do universo nos mostra que ela é não somente uma existência consciente, mas uma inteligência e uma força supremas, e uma beatitude existente em si. O caminho para as consciências individuais voltarem para essa realidade e gozarem beatitude é o yoga. Se atentarmos para o discurso do filósofo Paulo de Tarso diante do Areópago, constataremos que ele formula essa mesma expressão da verdade quando afirma: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá a vida, respiração e tudo o mais. Iguais ele fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitat. Tudo isto para que procurassem a divindade e, mesmo se as apalpadelas, se esforçassem por encontrá-la, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos, aliás, já disseram. Eis o verdadeiro Deus dos cristãos, o mesmo Deus dos hindus, que é igualmente o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, revelado por Moisés no Deuteronômio. O Deus Pai Criador amoroso apresentado por Jesus. A essência espiritual do ser humano é a verdade universal apresentada por Paulo de Tarso diante dos filósofos pagãos atenienses. Entretanto, essa realidade do espírito reencarnado aceita por Sócrates, Platão e Aristóteles, manifestada na vida e ressurreição de Jesus de Nazaré, foi rejeitada com zombaria pela elite materialista ateniense, obliterada que se encontrava pela legião de espíritos nefastos que trabalham incessantemente para ocultar a verdade. 2000 anos se passaram desde então,
e o materialismo filosófico ainda perdura nos renovados tribunais acadêmicos, apoiado por uma endurecida metodologia científica que, ao negar a existência do espírito, impede à humanidade a possibilidade de experienciar a verdadeira condição humana, perpetuando o erro hedonista como a equívoca via para a felicidade. Paulo testemunhou na estrada de Damasco que a verdadeira condição humana é a do espírito imortal, mediante o inequívoco fato da ressurreição de Jesus. O mestre dos filósofos, por sua vez, formulara no Sermão do Monte a mais perfeita lição de ética como o caminho para a verdadeira felicidade. Essa foi a boa nova rejeitada pelos intelectuais atenienses e que na atualidade continua a ser objeto de zombaria por parte de uma pseudo-elite intelectual acadêmica, a qual, ainda desprezando testemunhos fiéis como o de Paulo de Tarso, fecham à sua frente a porta que se lhes abriria os olhos para a verdade. O apóstolo das gentes, apesar de inicialmente abalado pelo fracasso de Atenas, prosseguiu na sua missão, heroicamente resistindo aos impulsos nefastos da iniquidade daquela legião espiritual inferior e dos homens que lhe servem de instrumento. Deixando para trás aquele triste episódio e a frieza intelectual acadêmica, Paulo se encaminharia para a cidade de Corintos, onde encontraria corações e espíritos mais abertos à verdade e recuperaria sua estima e confiança para continuar servindo ao Cristo. Retomando o seu hábito de recolhimento em preces, ele seria mais uma vez inspirado pelo Espírito Jesus no uso da sua faculdade mediúnica, passando a realizar grandiosos trabalhos filosóficos por meio das suas famosas epístolas, fortalecendo ainda mais sua fé e sua inabalável coragem para a predicação da verdade.